Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Leonardo, de Língua Portuguesa. Estamos juntos para mais uma videoaula. E o nosso tema hoje é Gênero Textual Editorial. O que é um editorial? Vamos tentar falar de uma forma bem sucinta, bem breve, para que o vídeo não fique muito longo, ok? Então vamos lá? O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Mas, professor Leonardo, coluna? Coluna de prédio? Não! Coluna jornalística, gente. São reportagens, né? Então, geralmente, o gênero textual editorial, texto editorial, ele aparece no início das colunas do jornal. Tá até aqui a foto do jornal, aqui, ó. Ok? Diferente dos outros textos que compõem um jornal de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. Ora, os textos de um jornal visam informar, certo? São informativos. Mas os editoriais, eles são opinativos, ou seja, eles vão dar a opinião do editor, certo? São os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal. Ou seja, eles falam sobre política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade, classificados, entre outros. Ok? Belezinha? Vamos prosseguir. Até coloquei uma foto aqui, ó, do jornal Folha de São Paulo, e onde tem um texto editorial aqui, ó. Até o título é Educação Fora da Caixa. Vocês podem ler aqui se quiserem depois. Dá uma pausa aí e ler. Ó, texto editorial. Os textos são organizados pelos editorialistas. Sim, editorialistas. Quem é o editorialista? Quem escreve o texto, quem escreve o editorial. É o editorialista. Ok? Que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebem a assinatura do autor. Geralmente, um texto cujo gênero textual é editorial, ou seja, um editorial, ele não tem a assinatura do autor, porque geralmente eles colocam lá no final assim, ó, o editor. Eles escrevem o editorial e no final assina assim, ó, o editor. Vocês podem reparar quando vocês forem ler algum editorial. Vamos seguir então, né? No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, revista, jornal, rádio, etc. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Geralmente, o título de um editorial de jornal e revista é Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Mas isso não é uma regra, tá? Não é. Tanto que aqui, ó, na Folha de São Paulo, na coluna Opinião, vem o editorial falando sobre educação fora da caixa. Então, aqui não tem uma informação, aqui tem uma opinião, porque o editorial é um texto opinativo, ok? Optativo. Ele vai dar a opinião do editorialista, conforme a gente viu aqui, no slide anterior, ó. A gente viu aqui. Tá falando aqui, ó. São opinativos. Eu falei optativos. Não, opinativos. São textos opinativos. Expressam a opinião do editorialista. Ok? Aqui eu coloquei um exemplo. Vocês podem ler também o exemplo de um editorial. Vamos prosseguir. Estrutura de um editorial. Como é que a gente organiza o nosso editorial? Da seguinte maneira. Ó, os editoriais apresentam uma estrutura básica dividida em 3 partes principais. Inclusive, eu já até comentei com você sobre isso. Não sobre o gênero editorial, mas sobre outros formatos de texto que têm a mesma estrutura, a mesma formação básica. Ó, introdução, que é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura, que geralmente é um parágrafo, né? Ou 2, no máximo. Desenvolvimento, é a segunda parte do texto, que é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. Ele vai argumentar, ele vai defender a sua ideia
No desenvolvimento, pode gastar uns 2 parágrafos aí, até um pouquinho mais se quiser. E a conclusão, que é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. E aí ele vai dar a opinião final dele sobre o assunto e vai encerrar o texto na conclusão. São as 3 partes de um editorial: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Ficou claro? Belezinha. Vamos que vamos. Bom, no livro de vocês está na página 46. Abra aí, por favor. Página 46. Isso. Gênero textual. Aí no livro de vocês é um quadradinho cinza pequenininho, né? Lembra? Só que aqui eu ampliei para vocês poderem ler. Nesse quadradinho cinza tem um resumo de tudo que eu já falei nesse vídeo anteriormente. Ó. O gênero editorial é o texto no qual está a opinião, a posição do veículo de comunicação, jornal, revista, etc., acerca de fatos recentes e considerados relevantes em determinada sociedade. Nesse espaço está também o posicionamento institucional da empresa de comunicação, o jornal ou a revista, diante de alguns assuntos. Uma das características do gênero é não apresentar o nome do autor, pois quem escreve o texto representa a empresa e fala em nome dela. Então, uma característica do gênero editorial é não ter a assinatura do autor, porque quem escreve, que é o editorialista, geralmente é o editor da revista ou do jornal, ele está ali expressando a opinião da empresa, do jornal ou da revista. Então, ele não assina, porque ele fala em nome da instituição, da empresa. Ok? Beleza? Até aí, supimpa. Vamos que vamos. Vamos lá. Na página 45, nós temos aí o texto como exemplo de editorial. Ok? Na página 45, ó. Tenha medo de ficar parado. Então, vocês vão ler esse editorial aí. Vocês vão ler com bastante calma, ok? Eu vou até ler esse preâmbulo aqui para vocês, ó. Vamos lá? Página 45, primeiro parágrafo. Vamos lá? O texto que você vai ler agora é um editorial da revista Galileu, uma revista online que utiliza hiperlinks, que são links que abrem outros arquivos. Isso aí todo mundo sabe, né? Que o link ele abre, quando você clica nele, você abre outros arquivos, direcionando o assunto para outras matérias na própria revista. Aí está aqui. Reparem que o tema principal é o sedentarismo. Mas há uma supressão no meio do texto que remete a um vídeo e, depois dele, 2 links que ampliam a leitura sobre o tema. Então, vocês vão ler aí na página 45, na 46 também, vocês vão ler todo esse editorial, vocês vão ver que no meio do texto, claro que você está no livro não tem como abrir link, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas aí vocês vão ter o exemplo aí de como seria isso. Tem um vídeo para poder assistir, que eu acredito que seja o depoimento dessa menininha aqui, e depois tem um link que, se você estivesse online, se você estivesse no formato digital, você poderia abrir no meio do editorial, que iria te levar para uma outra janela com aquele assunto específico ali. Ok, galerinha? Beleza? Todo mundo entendeu? Espero que sim. Olha, vamos fazer então a atividade de interpretação de texto. Está aqui no quadradinho aqui, ó. Se liga aqui no quadradinho. Interpretação de texto, as páginas 46 e 47. Vocês vão fazer. Ok, galera? Façam. E eu vou corrigir no nosso próximo encontro pedagógico. Ok? Leiam o texto e façam essas 2 páginas. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, ok? Bons estudos. Eu deixei uma frase aqui para vocês de Gandhi. Aprenda como se você fosse viver para sempre. Viva como se você fosse morrer amanhã. Ninguém vai morrer amanhã não, tá, gente? Isso aqui é só uma frase de Gandhi. E aqui para a galerinha preguiçosa, Deus ajuda quem senta e estuda. Deus ajuda quem senta e estuda. Então vamos sentar e estudar. Beijo no coração de vocês. Bons estudos e até a próxima.